Não, não entrou. Não recorta? Só quando ele entrar na live. A hora que ele entrar, recorta, né? Você tá ao vivo agora. O Antônio fez a thumb. Fez, ele me mandou, tá tudo certo. Vai pôr, né? Sim. Tá, Pode beleza. ir. Oi, pessoal, bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Muito bem-vindos. E como que eu descubro quando ele entrou? Tem que convidar ele, né? Onde que eu convido? Aqui. Aqui. Beleza. Olha, já são umas 20 pessoas, mas são 20 pessoas Olá, boas, pelo que tudo eu posso bem? falar aqui. Judes! Judes! Tudo bem, Tudo tranquilo? bem, meu caro? Tranquilo, que bom te Prazer. conhecer em pessoa. Legal, legal. Bem-vindo aqui ao nosso fórum, viu? Muito bem-vindo, boa noite para você e para todas as pessoas que estão entrando aqui para Muito obrigado nos pelo assistir. convite. É um prazer estar aí no IB. Eu acompanho o conteúdo, o podcast, conheço, né, principalmente pelo Michel German. Então, é um prazer estar aqui e, de algum modo, poder contribuir, né, com essa questão que está movendo paixões, assim, uma coisa meio futebolística, o pessoal está tomando um lado, o outro, está uma coisa complicada ainda. Então, você sabe que eu fiquei positivamente surpreendido, surpreso com a qualidade dos seus vídeos, que você tem postado por aí no Instagram e no TikTok. Eu não conhecia o seu trabalho, né? E justamente o Michel e o próprio Daniel, Rafael, toda a equipe do IB que me colocou em contato, né, com o seu trabalho. E a gente achou super oportuno estar fazendo essa entrevista aqui, fazer esse encontro contigo. Sabe que há algum tempo meus amigos e até alunos me cobravam que eu fizesse algum conteúdo e eu vou confessar que eu sempre fui muito preguiçoso, assim, de editar vídeo e essas coisas, né? Só que sempre foi uma questão do tipo, me chamava atenção que, em teoria, eu tinha uma didática boa, etc. E eu sempre tive uma preocupação, veio da filosofia, né? Para quem não sabe, eu sou professor de filosofia, e aí comecei a pesquisar em uma parte da minha tese a extrema-direita, que sempre foi interesse meu como descendente de filhos da Shoah, né? Assim, minha bisavó veio da Romênia, meu bisavô veio da Rússia, Ah, então tá. sempre foi para todos Uhum. nós que somos judeus, a história do nazismo ela é muito presente desde pequeno, mesmo que a gente não entenda muito bem, é como se fosse um espectro assim na sala de jantar, né? Assim, é uma coisa meio a gente tá ali, você me interessou. E aí eu a partir do caso do Monark, foi quando eu pensei, pô, eu tenho que fazer algo para informar o pessoal assim. Eu sempre tive uma preocupação vindo da filosofia de comunicar de um modo que não tornasse menor a ideia ou mais assim que ela perdesse substância, mas que ela fosse comunicável, assim, porque eu trabalho em periferia, eu trabalho com uma série de alunados diferentes, às vezes nem alfabetizados, eles estão quando eu trabalho no EJA. Então eu sempre tive essa preocupação de comunicar. E aí eu pensei, vou fazer um vídeo do caso Monark, porque, enfim, estava pesquisando aquilo, tinha a teoria da janela de Overton, vi que o pessoal não conhecia, falava com meus amigos, e a partir dali eu pensei, pô, vou então aproveitar e vou começar a fazer sobre a extrema-direita, né? Sobre os símbolos, o pessoal não reconhece, até porque a gente não é do meio, né? Eu falei, logo depois eu falei um pouco sobre o conceito de dog whistle, dessa coisa da comunicação, e aí estourou, bem no meu aniversário, o Putin resolve invadir a Ucrânia. E aí eu pensei, putz, vou ter que falar disso porque tem uma questão bem importante do neonazismo na Ucrânia, mas também na Rússia, né? Isso é uma coisa que o pessoal às vezes não percebe que dos dois lados a gente está com problemas, assim. Então, Júlio, eu antes de mais nada, eu queria te apresentar para as pessoas, né? Queria contar um pouco quem é você. Professor de Uhum. filosofia, né?
doutorando em educação pela Federal do Rio Exato. Grande do Sul e, digamos assim, um influenciador digital, né? Que acabou se especializando, quer dizer assim, você é uma pessoa especializada na pesquisa de extrema-direita e começou a produzir alguns vídeos nos quais você classifica as formas de se comunicar dos grupos de extrema-direita, né? E eu achei que era oportuno, a gente achou que era oportuno ter esse encontro com você e estar aqui conversando, para a gente falar um pouco sobre mitos e verdades a respeito de neonazismo, extrema-direita e antissemitismo na Rússia e na Ucrânia. Você poderia começar fazendo uma consideração geral sobre esse Sim, contexto? claro. Sobre o conflito na Rússia e na Ucrânia, assim, eu pesquiso a extrema-direita e, principalmente, meu foco na tese era Estados Unidos e Brasil. Porque, de algum modo, claro que a gente vai depois ir atrás das raízes do neonazismo, eles vão estar logo no pós-guerra, assim, acabou a Segunda Guerra Mundial, já tem uma reorganização, a gente tem uma importância muito grande da nova direita francesa, a gente pode falar depois disso, mas o meu foco era alt-right estadunidense, que vai abastecer todo esse arsenal que vai desembocar em eleições como a do Orbán na Hungria, do Bolsonaro aqui no Brasil. Só que a Ucrânia ela sempre teve, de algum modo, no radar. Embora não fosse meu objeto de estudo, a Ucrânia sempre aparecia. Porque a gente vai ter, principalmente na mesma época que essa alt-right está... Para quem não sabe, alt-right é um eufemismo, um novo nome para congregar uma nova direita estadunidense, uma nova extrema-direita, porque vai juntar, de um lado, os paleoconservadores, que é uma vertente muito forte, inclusive o pessoal às vezes não sabe bem rastrear, mas o Olavo de Carvalho ele é influenciado pelo paleoconservadorismo e o próprio bolsonarismo ele tem mais de paleoconservadorismo do que qualquer outra coisa, mas isso é uma outra questão. Paleoconservadorismo? Por que O paleo? paleoconservadorismo Paleo é uma do quê? corrente que tem, por exemplo, o judeu Paul Gottfried como um dos teóricos, que eles aliam uma crítica à própria direita estadunidense, que eles acham que ela está muito liberal e se baseia muito no identitarismo, sempre com tons de supremacismo branco. Então eles fazem uma construção quase mítica de uma identidade estadunidense branca e eles são paleoconservadores porque eles consideram que a própria democracia liberal, porque a gente vai ver que a ascensão do fascismo no mundo começa num descrédito da democracia liberal ao redor do mundo, né? Então eles têm essa perspectiva de que a própria democracia e a própria direita institucionalizada, ela é muito liberal para o que eles acreditam. Então tem toda uma corrente de pensadores paleoconservadores que vão ser trazidos como inspiração para essa alt-right. O caso ucraniano começa em 2013, a gente não tem como escapar da questão dos protestos de Euromaidan. Até no meu vídeo eu acabei confundindo, porque se vocês olharem, Viktor é um nome muito comum para presidente na Ucrânia. Então, eu acabei falando de um dos Viktor, mas era o outro. Era o Yanukovych, nessa época. Que ele é um presidente pró-Rússia, porque, enfim, a Ucrânia tem toda a construção de que a Ucrânia é parte basilar do Império Russo desde o século IX, é um dos três povos que compõem o Império Russo, né? Belarus, ou Bielorrússia, como chamavam, a Rússia ocidental, a parte europeia, e a Ucrânia formariam esse embrião, inclusive nas falas do Putin, a gente pode até comentar depois. Há uma certa noção de que a Ucrânia é um país fantasioso porque eles são o mesmo povo, assim. Mas, enfim, começa em 2013, quando o governo ucraniano de Yanukovych não assina uma carta de intenções para ingressar na zona do euro e o povo quer, por questões econômicas, etc. E ele se mantém fiel à política de Moscou. Ele não vai assinar porque ele quer se manter fiel sob a tutela do Vladimir Putin e da política russa. A partir daí, emergem todos aqueles protestos que a gente vai ter no centro, na Praça de Maidan, Praça da Independência, né, traduzindo do ucraniano, uma série de protestos, o mundo inteiro vai ver, vai ter uma certa
romantização em relação a isso, mas já nesses protestos, quem é um pouco mais atento na extrema-direita já vai ver escudos com símbolos como o Sol Negro, que é um símbolo usado pela extrema-direita neonazista. A gente vai ver a Cruz Celta, que vai estar ao redor do mundo em movimentos neonazistas. A gente vai ter uma junção de um monte de grupos, na verdade. E dali vai nascer alguns dos principais grupos neonazistas ucranianos, que hoje em dia, e por isso que eu dou tanta ênfase na Ucrânia, o problema é que eles acabam se institucionalizando e fazendo parte do governo, da estrutura do Estado, na verdade, porque eles vão se submeter ao Ministério do Interior e vão fazer parte da Guarda Nacional Ucraniana. Mas em 2013 vai nascer, por exemplo, o Pravi Sector, para quem conhece um pouquinho aquela bandeira vermelha com preta, que inclusive foi usada na Paulista por bolsonaristas, aquela coisa de ucranizar o Brasil. Inclusive, a Sarah Winter, que foi a líder do Femin, que é um grupo que nasce da extrema-direita ucraniana, inclusive, é um grupo que não se diz feminista, né? Ela vai ir para a Ucrânia, lá por 2011, 2012. Então, vai ter toda essa congregação da extrema-direita, que vai nascer o Pravi Sector e o Batalhão Azov. Se junta a eles um partido que já nasceu em 1995, que é o Svoboda, que é um partido que às vezes as pessoas vão ver o pessoal fazendo esse símbolo, que o símbolo deles é os 3 dedos. Esse é o símbolo do Svoboda, que significa liberdade, é o Liga Pan-Ucraniana, não sei o que, é o partido de extrema-direita que nasce em 95 e que vocês vão ver em protestos, fotos de protestos, muitas bandeiras do Pravi Sector, vermelha e preta, e tem um motivo para eles usarem vermelho e preto, que eu posso falar depois, que tem a ver com um colaboracionista nazi chamado Stefan Bandera, e a Liga o grupo que ele vai criar de autonomia da Ucrânia, essa Cruz Celta, dentro do vermelho e preto, o que é um pouco chocante para nós desse lado do Ocidente, porque a gente reconhece normalmente vermelho e preto como cores do anarquismo, é a cor do anarquismo histórico, mas essa vai ser a bandeira do OUN, que vai ser o grupo de nacionalista ucraniano liderado por Stefan Bandera, que foi um colaboracionista nazi, enfim. Vai ter bandeiras deles e a bandeira azul e amarela do Svoboda, com esse 3, e do Batalhão Azov, que talvez seja o grupo menor, porém mais problemático dentre todos eles, né? Porque ele já nasce abertamente neonazista. E é aquele grupo... Pode falar, desculpe. Ô Judes, esses... Não, a gente continua, precisa explorar mesmo na minúcia esses grupos, mas eu queria saber uma coisa, a somatória desses grupos, ela não chega a ser tão, ela é significativa, mas ela não tem um tamanho tão grande no contexto da Ucrânia de hoje, né? Essa é uma primeira pergunta. Então, quando o Putin fala em desnazificar, como é que você reage a uma fala dessas? Eu reajo com cinismo, né? Porque eu reajo não com cinismo, mas como um cinismo por parte do Putin, que claramente está tentando angariar a opinião pública para o lado dele, porque, enfim, já parto de antemão dizendo que eu reprovo totalmente a invasão russa sobre a Ucrânia, por mais que eu entenda que é uma relação geopolítica e que, de algum modo, a OTAN e os Estados Unidos vão ter um papel importante em pressionar a Rússia nesse sentido. Mas, de todo modo, o que acontece ali? O Batalhão Azov, ele tem aproximadamente estimado 900 membros. É difícil de estimar nesse momento também. O Pravi Sector conta com aproximadamente 10 mil membros, mas nem todos são do braço armado do Pravi Sector. E o Svoboda conta com aproximadamente 15 mil membros. Ou seja, se a gente for ver por quantidade, não é tão grande, no sentido de o exército é muito maior, o exército ucraniano. Só que eles ocupam posições de poder e eles acabam sendo linha de frente de uma série de embates, né? O lado russo, quando diz que vai desnazificar, quando Putin fala isso, tem uma camada de hipocrisia, porque o próprio lado russo se utilizou na guerra com a Chechênia e na própria anexação com a Crimeia de grupos neonazistas, como o RNU, que é a Liga Nacional Russa, União Nacional Russa, que é extremamente neonazista, inclusive é uma leniência desde os anos 90, principalmente em São Petersburgo e Moscou. Em São Petersburgo é praticamente a central neonazista assim, da Rússia, porque eles têm campos de treinamento que o governo russo sabe que estão lá. Eles
o movimento Rússia Imperial, que quem já viu protestos deles tem uma bandeira que é imperialista, que é preto, dourado e branco. É uma bandeira bem fácil de reconhecer no meio dos protestos russos. Eles vão enviar soldados para lutar na anexação da Crimeia, eles vão lutar na Chechênia, eles vão tá agora na Ucrânia, inclusive o líder do... Eu até botei agora há pouco no Twitter, até esqueci o nome, porque eles têm uns nomes muito parecidos. Bom, embora minha família seja da Rússia, eu acabo esquecendo aqui, tá o nome dele. O líder do batalhão Esparta é o Vladimir Zoga. Ele foi morto na Ucrânia, na cidade de Volnovakha. Não sei se fala assim, Volnovakha, mas enfim. Ele foi morto lá e no sábado passado ele é líder do batalhão Esparta, que é um grupo neonazista, abertamente neonazista, e ele foi condecorado como herói da Federação Russa, assinado e pedido pelo Vladimir Putin. Quer dizer, se tu vai desnazificar um país e tu leva tropas que agem como mercenários, e aí tem toda a coisa do grupo Wagner, por exemplo, que é um grupo de mercenários que acaba agindo como um braço político de interesses econômicos e políticos da Federação Russa, tu tem um problema nesse discurso que, primeiro, a própria Rússia se vale de grupos neonazistas, e segundo, o projeto de Putin é um projeto muito baseado numa ideia fascista que vem lá de Ivan Ilyin, que é um filósofo do fascismo russo, e também vai ter um pouco da influência do Alexander Dugin. Então, o próprio projeto euroasiático, de contraposição à União Europeia, tanto territorialmente, mas espiritualmente, essa é uma chave muito interessante de entender o que é esse fascismo russo contemporâneo, é exatamente para se opor a esses valores liberais. Então, quando eu vejo Putin falar isso, eu só vejo ele numa tentativa desesperada de angariar alguma simpatia nesse lado. E tem setores, principalmente da esquerda, que entraram num simplismo do tipo, bom, se a Ucrânia tem nazista, então eu sou pró-Rússia, entra nessa lógica de Grenal, Fla-Flu, tu escolhe um lado, tu escolhe o outro e tu entra nesse embate, acabam comprando esse discurso do tipo, o Putin vai lá para desnazificar a Ucrânia, o que é uma mentira. É uma mentira. Qual que é o espírito do fascismo russo contemporâneo? O meu último vídeo que eu fiz foi sobre o Ivan Ilyin. Ivan Ilyin é um filósofo que ele é considerado o pai do fascismo russo. Ele é um sujeito extremamente interessante. Assim, a gente vai ter a imagem do Alexander Dugin, é mais famosa, mas ele é um pouco propagandista dele mesmo, assim, ele é um pouco Olavo de Carvalho, assim, se coloca muito. Mas o Ivan Ilyin é a base, inclusive ele foi citado desde 2005 pelo Vladimir Putin em ocasiões muito específicas. Resumidamente, o Ilyin, ele vai ser aluno do Russell, que é o pai da fenomenologia, ele estuda Kant. Ele estuda Kant primeiro, quando ele é jovem, e pensa, putz, a racionalidade do povo russo vai levar ele a se submeter ao império da lei. E ele se dá conta, com o passar do tempo, que o povo russo é extremamente, nas palavras dele, sensual. Então, o moralismo já emerge dali. Ele vai estudar Hegel, etc., e ele vai se tornando cada vez mais cristão. Isso vai ser muito doido para entender a equação, porque esse nacionalismo russo contemporâneo, que o Putin vai comungar, ele tem uma ideia, primeiro, de um espírito absoluto hegeliano que se resolve numa Rússia totalitária. Ou seja, a resolução da organização do mundo passa por uma Rússia que se torna a grande potência do mundo. Outra coisa que ele diz, a Rússia, ela tem um espírito, como se fosse um organismo vivo, né? E a Rússia, ela parte de uma inocência metafísica. O que quer dizer isso? E isso está muito claro na política do Putin. Ele pressupõe, o Ilyin, que historicamente, há mais de 1000 anos, a Rússia é atacada pelos seus vizinhos, tanto em seus territórios quanto em seus valores. Portanto, toda guerra russa é uma guerra defensiva. Mesmo ela invadindo, anexando a Crimeia, mesmo ela invadindo a Chechênia, ela está se defendendo. Há uma inocência primordial e não passa pela cabeça do Ilyin e nem do Putin que eles estejam agredindo alguém. Tanto que agora, na Rússia, o governo Putin está proibindo os veículos de comunicação de chamar de guerra ou de invasão. É operação especial, o que significa que ele está fazendo uma ação defensiva em relação ao povo ucraniano. Outra coisa importante é essa mística do espírito russo, espírito conservador, que rejeita os valores liberais, que rejeita a União Europeia e que entende que a Rússia
E aí o Dugin vai ser importante depois para entender isso, vai partir de premissas pós-estruturalistas, no sentido cada cultura tem seu valor, então para nós a verdade é a única verdade do mundo é o nacionalismo russo. O Willem vai falar isso, ele vai dizer, bom, esse mundo é uma... e aí entra a parte cristã que eu esqueci de falar. Ele entende que a criação de Deus, do mundo, foi abortada. Ela é um erro. Por que é um erro? Porque a gente tem dificuldade de encontrar a verdade. Então ele diz, bom, se eu não consigo encontrar nenhuma verdade, só tem uma para mim, o nacionalismo russo. Então o Putin vai comungar dessa visão quase mística de um espírito russo, e quando a gente fala espírito russo, a gente está falando de russos continentais, que é um eufemismo que eles usam para serem racistas com os russos do lado asiático, né? Tadiquistão, Quirguistão, todas aquelas repúblicas soviéticas, eles são extremamente preconceituosos com eles, inclusive eles chamam eles todos de negros. Na gíria neonazista russa europeia, eles chamam eles de negros. Quem vem da Tadiquistão, Daguestão, qualquer lugar da Ásia, eles tratam assim. Eu não sei se eu falei demais, pode me interromper, por favor. O neonazismo ucraniano é diferente do neonazismo russo? O neonazismo ucraniano ele é diferente. Por quê? O neonazismo ucraniano ele parte de uma busca por constituir uma identidade que se separa do russo. Embora eles sejam povos etnicamente da mesma matriz e tenham composto... O Império Russo ele nasce com a capital em Kiev, né? Basicamente nasce na Ucrânia. A Ucrânia ela sempre foi vista pelos russos étnicos como os irmãos, mas são parte deles, assim, são parte desse grande grupo, etc. Mas os ucranianos eles tentam se desvincular da Rússia por um processo histórico bastante longo de se sentirem prejudicados pela Rússia, ou pela parte que hoje a gente conhece como país russo na parte ocidental europeia. Eles têm uma vontade de se desvincular e de criar uma identidade. Para isso, eles recorrem a colaboracionistas neonazistas. Para quem conhece a história, sabe que a Ucrânia ela teve inúmeros casos de colaboracionismo, inclusive tendo massacres de judeus dentro da Ucrânia sem nenhum oficial alemão estar presente. Assim. Então, por quê? Porque eles viam como os nazistas como a possibilidade de libertação da Ucrânia do jugo russo. Então, a construção do neonazismo ucraniano passa muito mais por pegar essa simbologia nazista alemã, porque sabe que ofende o russo, porque se tu for ver, há muitos grupos neonazistas russos que usam a suástica, etc., mas eles também usam outros símbolos para não ser tão direto, porque, claro, eles não estão se importando muito com lógica e coerência, os neonazistas, né? Mas os eslavos eram um povo inferior. Mas voltando para a tua pergunta, o neonazismo ucraniano se arroga uma identidade que eles constroem se separando dos russos. Totalmente distinto, embora a história mostre que eles não são distintos assim. Já o russo, o neonazismo russo entende que o ucraniano é parte dele. Mais ou menos como os sérvios veem as ex-repúblicas iugoslavas, como eles olham para Montenegro, como eles olham para a Bósnia, como eles olham para Kosovo. Eles são parte nossa, eles são nossos irmãos menores, mas a gente que manda. Não por acaso, os neonazistas sérvios estão, vários deles, se alistando no exército russo para invadir a Ucrânia. Então tem essa relação também. E onde entram os judeus nessa história? Para variar, a gente entra como bode expiatório sempre, né? A gente tem historicamente, principalmente relatos em relação aos ucranianos na Idade Média conhecidos como, eram chamados de cossacos, né? Tem um ranço histórico com os judeus, porque, para quem conhece um pouco mais de história, a Polônia foi um império que dominou a Ucrânia por um tempo, e os judeus, como eram alfabetizados, que não era uma coisa super comum na Polônia, da Idade Média, eles cobravam impostos, o que criou, um dos motivos que criou um antissemitismo muito forte no leste europeu com os judeus, seria rastreado aí. Bom, os judeus, eles entram tanto na Rússia quanto na Ucrânia, antes mesmo dos grupos neonazistas, obviamente. Na época do Czar, a gente vai ter aquele panfleto famoso antissemita, que são os protocolos do Sábado de Sião, que é o Czar botando num bode expiatório, né? A gente tem toda a questão dos pogroms e dos shtetl. Para quem não sabe, os shtetl eram as pequenas cidades
povoados por judeus que sofriam problemas, ou seja, o exército do czar chegava lá e matava todo mundo, basicamente. Era o bode expiatório das crises. A questão judaica, ela entra no imaginário tanto da alt-right, da nova extrema-direita global, mais ou menos como Hitler propunha que era o judeu para a Alemanha na época. O judeu, para Hitler, era o bolchevique. Ele era o sujeito internacional. O que vinha com seus valores liberais e corroía os valores alemães arianos tradicionais. O judeu é visto na Ucrânia como esse sujeito que controla o capital financeiro e que traz valores liberais como direitos LGBTQIA+, como democracia, como uma série de coisas que eles entendem que corrói o espírito e ainda mais miscigenam, né? E toda a Europa, o leste da Europa, sofre um pouco com essa teoria da conspiração do húngaro George Soros. O Viktor Orbán, que chegou a se financiar, teve a faculdade paga pelo George Soros, né, quando mais jovem, depois voltou contra ele, pegou ele, praticamente ele encarna esse imaginário conspiratório do judeu como aquele que corrói a nação. Os neonazistas russos veem o judeu assim também. Esse algo em comum entre esses neonazistas ucranianos e russos é que eles entendem o judeu como a ponta de lança, embora eles tenham se voltado muito para os muçulmanos, eles têm um ódio pela entrada dos muçulmanos na Europa, eles têm um ódio histórico e muito arraigado como judeu, como aquele sujeito desestabilizador dos valores espirituais e valores morais do povo russo. Tem uma particularidade nos neonazistas russos, em vários grupos, que eles são extremamente ligados à Igreja Ortodoxa Russa. Eles misturam... E o Ilyin, esse filósofo russo do fascismo, ele misturava o ortodoxismo cristão com o fascismo, que é uma coisa maluca para nós, porque os ucranianos não têm tanto essa relação. Claro, eles têm os valores morais, via de regra, né, valores morais cristãos, mas eles não são tão apegados. A simbologia dos grupos neonazistas russos, muitas vezes, são ligados à Igreja Ortodoxa Russa. Então, é um caldeirão de um antissemitismo que remete a teorias conspiratórias, a coisa de que os judeus mataram Jesus, também essa coisa medieval ligada ao cristianismo. Diga. Mas isso está rolando... duas perguntas. Se isso está rolando agora, em que temperatura que está o antissemitismo nesse momento? Tanto na Ucrânia como na Rússia? Essa é uma pergunta. E a outra calhou do presidente ucraniano ser judeu também, não é um acaso. Tem, esse caso, eu vou começar pela segunda, porque o Volodymyr Zelensky ser judeu e ter tido a família morta pelos nazistas tem sido usado como quase, eu vou dizer assim, mesmo na comunidade judaica, como, tipo, a gente defende a Ucrânia porque ele fez um apelo aos judeus do mundo, né? A família dele é judia, mas me lembra muito, na verdade, essa é uma percepção que pode ser debatida, né? A minha percepção é que o Zelensky, ele opera um conceito criado por Martin Luther King Jr. em 62, que é o tokenismo. Não é que ele foi colocado lá por ser judeu, mas ele opera nessa disputa de narrativas como um token. Ou seja, o presidente é judeu, logo os neonazistas, eles são minoria. Só que a verdade é que a gente tem tido ontem mesmo, foi um papelão que o Twitter oficial da OTAN fez, foi prestar uma homenagem ao Dia das Mulheres e botar a foto de uma soldada ucraniana, que no uniforme dela está o Sonnenrad, o Sol Negro, que é um símbolo neonazista, que é usado pelos neonazistas. Quer dizer, em vários vídeos, em várias demonstrações, há saudações nazistas, há símbolos nazistas. O neonazismo na Ucrânia me parece muito latente, embora, como eu tenha falado antes, há grupos neonazistas russos lutando. A simbologia e os valores antissemitas, eles estão muito pronunciados no lado ucraniano, nesses grupos, principalmente esses grupos que eu nominei aqui, que é o Batalhão Azov, o Pravy Sector e o Svoboda. E há coisas... Mas eles se relacionavam numa boa então, com os Zelensky? Na parte eleitoral, eles tentaram se eleger, né, esses grupos de direita, como o Svoboda e o Pravy, e eles alcançaram nem 5% do coeficiente eleitoral. A questão é que eles fazem o trabalho sujo. Em 2015, sob a presidência do Poroshenko, eles foram oficializados parte da Guarda Nacional Ucraniana. Então, vários deles, inclusive,
o Andrei Biletsky, que foi o cara que criou o Batalhão Azov, que ele era um hooligan do time Kharkiv Metalist. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia, né? De população e etc. Ele que era um hooligan, ele brigou, ele lutou em 2014 ali na região de Donbas contra os pró-Rússia, contra as organizações, e aí ali nasceu o Batalhão Azov. Ele depois vai se eleger, ele vai ter um mandato como uma espécie de deputado federal na Ucrânia, o que seria correlato. Quer dizer, alguns deles ingressaram na política institucional, outros foram incorporados para o Ministério do Interior e para a Guarda Nacional, e outros foram alçados a cargos militares de bastante relevância. Então, a gente vai ter batalhões inteiros sendo treinados por gente do Batalhão Azov, por gente do Pravi Sector. Quer dizer, ao mesmo tempo que é difícil... No governo Sim, Zelensky ele não também. mexeu nisso. Ele simplesmente manteve essa estrutura e vários desses sujeitos do Batalhão Azov, do Pravi, que entraram e que em 2015 foram oficializados, estão neste momento no governo. Agora, a grande questão é, eles têm um inimigo comum nesse momento, que é a Rússia, que consegue congregar os liberais ucranianos, ou qualquer cidadão ucraniano que não quer ser invadido, com esse ranço e essa busca por afirmação de uma Ucrânia independente, de uma identidade ucraniana branca independente da extrema-direita. Então, agora, nesse momento, eles não têm se voltado muito para a figura do Zelensky, pelo que eu tenho visto. Eles têm se voltado muito mesmo para os símbolos nazistas, né, que eles mostram isso o tempo todo, e também atacando muito os muçulmanos. Eles, esse dia, o Twitter oficial da Guarda Nacional Ucraniana postou um vídeo no qual os soldados do Batalhão Azov, daquele grupo do Batalhão Azov, estavam besuntando as balas em banha de porco, porque, como sabem os muçulmanos, assim como nós judeus, não consumimos porco, então isso seria uma ofensa, um deboche a mais. Quer dizer, jogando com essa simbologia. E aí entra um pouco do que eu tinha explicado aquela vez num vídeo, para quem não viu, tá no meu Instagram, tá no meu TikTok, etc., sobre o Adrilles, o caso Adrilles, que é a coisa do apito de cachorro. Embora esse apito seja muito... Porque apito de cachorro só cachorro escuta, né? Normalmente é uma coisa muito fechada. Esse é muito aberto, é muito fácil de ler. Mas eles também jogam muito com essa coisa da simbologia, da sinalização para a própria extrema-direita global, nesse caso, né, porque está tendo uma tensão global. E aí a gente tem, por exemplo, a Ucrânia e a Rússia, elas têm recebido nos últimos anos neonazistas da Suécia, da Espanha, dos Estados Unidos. Um dos grupos neonazistas russos, que é esse movimento Rússia Imperial, que foi tornado terrorista em 2020 pelos Estados Unidos, tem uma relação íntima com os movimentos neonazistas estadunidenses. Tanto que, uma semana antes de acontecer aquele Unite the Right em Charlottesville, que mataram manifestantes antifas atropelados lá nos Estados Unidos, que foi unindo a direita, que deu aquela desgraceira toda, quem lembra dessa história e sabe o que eu estou falando, eles enviaram representantes desse grupo da Rússia Imperial, do movimento imperial, para se encontrar com os organizadores do United Right. Então, eles são muito próximos. A Ucrânia passou a ser um pouco, a Ucrânia e a Rússia, o epicentro do treinamento neonazista na Europa. Assim. Só para dar um dado, a última estimativa é que a Rússia tem aproximadamente 70 mil adeptos de grupos neonazistas nesse momento. Uau! Uau! Então, assim, não é nada desprezível, nem na Ucrânia e nem na Rússia, no final das contas. Né? Exatamente. É disso que estamos não é falando. nada desprezível. E o que eu coloco para a balança, resumidamente, se de um lado, numericamente, os neonazistas na Ucrânia eles são em menor número que na Rússia, eles estão dentro do Estado. Esse é um problema. Eles são parte do Estado, eles são parte do Ministério do Interior. Por outro lado, o Putin usa os neonazistas como grupos para servir os interesses, para lutar as lutas deles, mas eles são muito numerosos dentro da Rússia, da parte europeia. Então, são dois lados. Eu gostei muito do texto do Franco Bifo, que ele fala, são dois fascistas se quebrando a pau. No fim das contas, o Estado russo invadindo a Ucrânia não tem um lado que é o lado da liberdade e o lado nazista. Tu tem dois projetos bastante fascistas ou com várias características fascistas
e ou neonazistas que estão em embate. E é um pouco isso, assim. Por isso que é difícil eu tomar lado. O único lado que eu tomo é da população civil. E partindo do pressuposto que a Rússia não deveria ter entrado na Ucrânia, que isso é errado. Mas O Zelensky, ele nunca apresentou resistência em relação a essa institucionalização dos grupos neonazistas? eu pesquisei sobre isso, porque eu também fiquei muito intrigado, e eu encontrei lá por 2000... Ele se elege em 2019, né? Para quem não sabe, o Zelensky, ele é um presidente desta onda outsider antipolítica, né? Ele era um humorista que, inclusive, ridicularizava os políticos, a política institucional, e acaba se tornando presidente, né? E eu encontrei alguns poucos artigos falando do problema que ele teria de retirar ou de barrar o avanço neonazista, principalmente de órgãos de imprensa britânico, assim, Guardian, Independent, mas ações concretas que eu tenha conhecimento institucionalmente para barrar, eu não tenho conhecimento que o Zelensky tenha, porque ele tem um arranjo bastante frágil, né, nesse sentido de governamentabilidade. Eu tinha te perguntado também como é que estava o nível de antissemitismo. O antissemitismo, ele é central entre esses grupos? Sim, ele é principalmente central. na Ucrânia. Tem o presidente do Comitê Judaico da Ucrânia. Há pouco tempo ele fez um fio, está em inglês, mas até depois vou procurar o nome dele, esqueci, que ele mostra vários casos de antissemitismo, mas o mais preocupante é, além dos casos de vandalismo, de agressão, de peças infantis mostrando o judeu como aquele que vem lá, como banqueiro. É uma coisa, basicamente, a gente voltou para a Alemanha dos anos 20 e 30, assim. É algo muito preocupante em várias partes do país. Em várias partes do país, ter essa imagem do judeu como aquele que desestabiliza. Então, para o imaginário ucraniano, neste momento, o judeu é um problema, ele é o desestabilizador, ele é aquele que corroeu as estruturas financeiras do Estado ucraniano. Então, muito embora, sim, haja agressões, haja violências contra a comunidade judaica, muito embora elas não sejam centrais nesse momento, elas não sejam o foco, não sejam em um número muito grande, até porque nesse momento é impossível ter uma estimativa. Ainda assim, na ordem do imaginário, do simbolismo, o judeu está muito enunciado dentro da direita e da extrema-direita ucraniana, e dentro desse embate. Entendi. E o fato de ter sido do Zelensky ser judeu, eles nunca se opuseram, por exemplo, os grupos neonazistas, por ter um presidente judeu? Mas é uma coisa curiosa, porque quando tu vê na época da campanha, ou mesmo posteriormente, eles atacam os judeus e praticamente nunca citam o Zelensky. É quase como se houvesse um acordo. Bom, nós somos parte da Guarda Nacional, uma coisa um pouco tácita. Então a gente odeia os judeus, mas é muito raro tu encontrar, a partir de 2019, uma menção ao Zelensky como aquele judeu sujo lá, etc. Quer dizer, é o judeu imaginário, aquele que o German fala, o judeu imaginário, é esse cara que está aí em jogo. Ô Jutz, como é que você enxerga o símbolo Z? O que ele significa? Ali, né? Ele é usado por alguns grupos neonazistas russos. Eu até estava procurando ele é um símbolo neonazista? O Z é um símbolo neonazista? Eu não consigo garantir que ele é só usado por neonazistas, mas ele é usado por grupos neonazistas russos. E ele, a primeira vez que eu vi ele me lembrou porque o Partido Nacional Socialista russo, ele usa esse Z deitado, uma espécie de corruptela do Wolfsangel, que esse é o SS. Procura o Wolfsangel. Tipo isso, não? Eu acho que eu te mandei aqui. Esse aqui. O Azov usa, e o Partido Nacional Socialista Russo, ele usa esticado, como se fosse um Z. Então ele é estilizado, exatamente. Ele é quase uma estilização do Wolfsangel.
Mas o russo eu ainda não consigo garantir que ele é, embora estudando há tanto tempo, eu olhe para ele e pense, isso é uma versão do Wolfgang. Você, falando sobre essa nova extrema-direita global, ela tem alguma diferença com a extrema-direita dos tempos Sim, de Hitler? ela tem, me parece, uma série de diferenças, embora guarde valores e estruturas de pensar o poder e a própria hierarquia entre os seres humanos do nazismo, que são tributários. O que acontece com a extrema-direita, e isso é comum, a gente tem uma espécie de requentamento do nacionalismo ao redor do mundo. E isso é a base para o fascismo prosperar e para o neonazismo prosperar. O que difere nesse caso é que a extrema-direita global atualmente ela faz uma disputa muito grande naquilo que Antônio Gramsci vai chamar de batalha cultural, mas que a extrema-direita vai chamar de meta política. O Dugin vai chamar de meta política, que basicamente estão roubando o conceito do Gramsci, que é essa batalha cultural. Há uma corrosão, isso olhando globalmente, há uma corrosão dos discursos que estabelecem verdades, ou campo cognitivo comum, do tipo a Terra é redonda. Com essa corrosão das narrativas, de um certo relativismo que muitas vezes o campo progressista promoveu e foi utilizado pela extrema-direita, se a gente for ver uma entrevista do Dugin, ele praticamente fala coisas que o pós-estruturalismo fala, que assim, a verdade, ela depende do contexto, logo nossa verdade é que nós, brancos russos, somos superiores. Ela faz uma batalha cultural de minar a cientificidade, o fato, o revisionismo, que para mim me parece que eles fazem um jogo de esburacar o campo cognitivo comum. Então eles esburacam e discursos extremamente sem cabimento, assim. Eu sou infiltrado em vários grupos bolsonaristas e de QAnon para pesquisar. Teorias que se te mostrarem, tu vai rir. Tem gente que acredita porque se esburacou tanto e eles criaram um ecossistema autorremissivo de sites e vídeos que eles constituem um novo real. E esse novo real, eles jogam muito bem esse jogo, que na minha tese eu vou chamar de gamificação da política. Por que gamificação? Porque eles se entendem parte de um jogo no qual a mídia mundial está enganando eles, mas eles estão te dando pistas e tu vai montar o quebra-cabeça e vai perceber que tu está dentro da Matrix. Inclusive, o filme Matrix é um grande referencial para a nova extrema-direita global, porque eles se entendem naquele jogo. Quem já viu o primeiro filme sabe do que eu estou falando. A diferença é que eles se focam muito na disputa de narrativas, embora eles estejam muito organizados nesse espectro do que a gente vai chamar de hard power, ou de militar, de questão militar, de armamento, de treinamento. Eles são muito organizados, eles são globalmente interconectados. A internet me parece, na minha perspectiva, a internet potencializou ou permitiu que essa galera que estava em muitos países na franja da sociedade entrasse para o centro do poder e do debate público. Então, eles conseguiram se interconectar. Claro que a gente tem vários financiadores, só para citar um, o Robert Mercer é o cara que vai financiar o Steve Bannon lá no começo, no Breitbart News, e vai começar esse ecossistema de fake news e de teoria conspiratória nos Estados Unidos lá por 2011, 2012. Ele é um multimilionário do Vale do Silício. Quer dizer, tu tem todo um financiamento, mas tem uma articulação muito pensada. E aí, só abrindo parênteses, a gente não pode esquecer que a Rússia é o principal país do mundo na produção de hackers. Eles usam a Infowars, a guerra informática, como ninguém no mundo sabe usar. O próprio Estados Unidos não consegue lidar muito bem com o que eles chamam de Internet Research Agency, que na verdade eles chamam, é comumente chamado de fábrica de trolls russa. Inclusive, uma das questões que ficou no ar com a visita do Bolsonaro na Rússia seria a utilização disso para minar o processo eleitoral, né, brasileiro que está por vir. Então, o que há de diferente, resumindo, é uma nova etapa, inclusive do capitalismo, mas também da guerra cultural, da batalha discursiva, do esburacamento dos fatos. Daqui a pouco a gente vai chegar no momento que a gente não reconhece que houve o Holocausto, a gente não reconhece que houve Segunda Guerra Mundial, porque no fim das contas é relativo, é uma questão de narrativa.
E tu vê só, na nossa... O Dugin vai fazer isso cinicamente. Para o Ocidente, tudo bem ter uma parada gay. Mas para nós, na Rússia, não é do espírito russo, essa coisa essencial, metafísica, platônica. Não é nossa. Então vocês respeitem que a gente vai odiar gays e não vai aceitar na nossa comunidade. Quer dizer, há uma disputa por construção de realidades que estão sempre ligados à agenda política. O Putin está fazendo isso, o Zelensky está fazendo isso. É importante também perceber isso. O Bolsonaro, ele praticamente o meu ponto de onde parte minha pesquisa, e por isso que eu chego nos Estados Unidos. O Bolsonaro, ele é uma modulação, né, uma versão do neofascismo muito ligado a essa corrente que eu falei do paleoconservadorismo. O Bolsonaro, ele vai se valer de toda essa estrutura que é criada, principalmente eu vou marcar o ano de 2013, que é a alt-right, quando ela consegue se organizar. Porque o que acontece em 2013? A alt-right descobre os fóruns da internet, a piazada de internet e a luta por memes. Eles começam a fazer a disputa memística em 2013. Para vocês terem uma ideia, o exército estadunidense já tinha alguns anos antes um departamento que cuidava de pensar uma guerra memística para, por exemplo, legitimar a invasão do Afeganistão ou para recrutar. Mas foi tão patético a produção deles que até virou meme. Uma época vazaram alguns dos memes internos. Inclusive havia memes do exército estadunidense com tom racista contra o Obama, desse serviço de inteligência, mas enfim. Em 2013 eles começam a tocar... Minha amiga comentou Pepe the Frog, ele passa a ser um símbolo da extrema-direita lá, ele é um meme. E o que acontece? Eles se dão conta que essa é uma verdade, por isso que eu digo que a metapolítica é um roubo do Gramsci. O que o Gramsci diz para quem nunca leu o Gramsci ou quem já leu? Resumidamente, a política ela descende da batalha cultural. Não adianta tu colocar uma pessoa extremamente progressista na presidência do Brasil hoje e ela dizer o seguinte: o aborto está permitido, o casamento homoafetivo é legalizado, se a cultura do povo continua extremamente moralista, extremamente heteronormativa, extremamente racista. Então, o que o Gramsci dizia? Eu tenho que disputar culturalmente para disso se descender política. E se fazer política e ter apoio popular. A extrema-direita se deu conta disso e começou a fazer a batalha cultural a partir daí, com duas vantagens. Eles tinham dinheiro e eles tinham a base moral ocidental, que é muito influenciado pelo moralismo cristão. Então, eles já saíram na vantagem, mas eles se organizaram muito antes. Então, o Bolsonaro, ele basicamente vai fazer, na sua estratégia de campanha, um Ctrl-C, Ctrl-V da alt-right, com uma diferença. Que eles não fizeram lá, eles usaram o Facebook, que é o famoso caso da Cambridge Analytica. Aqui foi o WhatsApp. E a vantagem do WhatsApp foi o seguinte: embora no Facebook o Trump tenha usado nichos, né? Eles faziam... se eu entrasse no Facebook nos Estados Unidos em 2016 e eu tivesse 30 anos e tivesse se empregado, apareceria um vídeo do Trump, sem mostrar ele no começo, falando programa de empregos para pessoas com 30 anos. Se eu fosse uma mãe solteira, outro apareceria pelo algoritmo do Facebook. O WhatsApp, ele foi o que o bolsonarismo fez. Ele nichou também, mas grupo de caçadores de capivara. Se a coisa que tu achar mais impensável, tinha um grupo disso. Só que a vantagem do WhatsApp na constituição das fake news e desse ecossistema de uma realidade paralela, onde ele encarna o mito, ele encarna esse sujeito fora da política, e o Ivan Ilyin, esse filósofo fascista russo, ele dizia: o líder absoluto da Rússia, ele tem que ser uma mistura de mito com herói. E aí o Bolsonaro é construindo essa imagem. O que acontece no WhatsApp? É a vantagem. O WhatsApp é uma rede de internet sem internet, na teoria da comunicação, vamos falar assim. Por quê? É um muro fechado. Quem tem WhatsApp, não, se abrir uma notícia, vai gastar dados. Então o que a pessoa vê? Ela vê a chamada, ela vê um meme e se educa pelo meme e passa para frente. Mesmo nós... Fala, por favor. Não, desculpa, é porque só faltam 5 minutos e eu preciso tentar levar essa conversa, pelo menos com uma nota de esperança. Eu queria te perguntar uma coisa, antes da gente chegar na conclusão, que é assim, os movimentos de resistência lá na Rússia e na Ucrânia, eles existem?
como eles são? Qual que é o espírito deles? Eu conheço, por exemplo, aquelas Pussy Riot, eu sou Hum. fascinado por elas, no caso. Mas assim, eu, pessoalmente. Então, eu queria entender se tem algum movimento de resistência, algum movimento de um pensamento mais progressista e que consegue fazer frente, tanto na Rússia como na Ucrânia, a Sim. esses movimentos. Há movimentos principalmente articulados sob a bandeira antifascista, né, os movimentos antifas. Entretanto, eles têm muita dificuldade na Rússia, obviamente, porque, enfim, o Putin, ele basicamente ele controla ou, de algum modo, coage a imprensa. É muito difícil tratar como imprensa livre. Há uma leniência, quando não apoio aos grupos de extrema-direita, porque eles fazem serviço sujo, eles vão lutar na Líbia, eles vão lutar na Síria pela Rússia, né? Eles fazem as proxy war. E na Ucrânia também há movimentos antifascistas ou de esquerda progressista. Entretanto, eles ficaram na Ucrânia muito marcados como pró-Rússia. Então, no leste da Rússia, que é a região de Luhansk e de Donetsk, por exemplo, os movimentos ligados ao comunismo, ao socialismo, ao antifascismo, ficaram muito colados na ideia de serem pró-Rússia. Eles são minoritários e eles têm bastante dificuldade, eles não estão em pé de igualdade, principalmente nessa região central, Moscou e São Petersburgo, principalmente São Petersburgo, que é o epicentro assim, do recrutamento e dos grupos neonazistas russos. Eles não estão em pé de igualdade, embora existam e sejam bastante combativos. E a gente teve em Odessa, por exemplo, quando aconteceu aquele assassinato, aquele genocídio no prédio do sindicato de Odessa, que eles mataram manifestantes comunistas ou pró-Rússia, ali a gente teve um embate que levou horas, mesmo em minoria, desses grupos antinazistas no centro de Odessa, acabam sendo, né, suplantados pela força. E isso também mostra um pouco, isso é 2014, e os neonazistas, os neofascistas, que estão lá, quem? O Pravi, o Azov, o Svoboda, eles matam um guri de 17 anos e mais 30 e tantas pessoas lá, porque eles são muito mais fortes, eles são muito mais organizados, eles estão no Estado, né, no lado ucraniano, e no lado russo eles têm uma leniência, uma conivência e às vezes um apoio tácito que é muito difícil de estar em pé de igualdade. Ô, Jutz, você falou uma coisa importante. Você falou que no final, só aqui estou retomando aqui para ver se é isso mesmo. É uma briga entre neonazistas da Ucrânia com neonazistas Acontece russos. esses encontros porque há batalhões neonazistas russos enfrentando batalhões neonazistas ucranianos nesse momento. O que difere eles é o neonazismo ucraniano pensa uma Ucrânia branca independente, uma identidade descolada do russo. O neonazismo russo pensa a Ucrânia como parte do seu império, como parte da grande Rússia, subjugado, obviamente, né? Mas como parte da grande Rússia. Então, eles diferem no caráter identitário. Não tem um lado esse conflito? Tu dizes para a gente tomar... Tem algum lado para eu torcer? Difícil, o que né? eu tenho que torcer? Esse é o grande problema, assim, para mim. O que eu tenho visto, o que eu tenho falado, é que eu tenho duas posições que, para mim, são negociáveis. Que essa invasão ela é errada e que eu torço pela população civil. Porque, fora isso, a gente tem um problema muito, muito grave no leste europeu, né? Porque não é só a Ucrânia. Se tu olhares a Hungria de Orbán, os grupos neonazistas, eles cresceram muito, assim. Se a gente olhar para o Brasil, de 2009 para cá, a Adriana Dias, antropóloga que faz tudo, a gente tem um crescimento de 270%. E aí eu falo de brincadeira. O que será que aconteceu? Quem será que eles elegeram de presidente para crescer 270% de 2019, coincidentemente, até agora? Quer dizer, tu tem uma ascensão muito grande no leste europeu, de modo geral, na Polônia, na Hungria, na própria Rússia. E é um problema muito complicado. Assim, a questão é, houve uma leniência e esses grupos neonazistas na Ucrânia foram armados, principalmente através da OTAN ou dos Estados Unidos, e agora esse sempre é um problema menor, tanto para o Putin, que é um cínico e falar que vai desnazificar, tanto quanto para o Ocidente, para a União Europeia e para os Estados Unidos. Isso é
balela, nunca foi problema para eles serem grupos neonazistas. Eles precisam de alguém que faça o serviço. E é isso que está acontecendo. Nesse momento, a gente tem essa coisa surreal de batalhões neonazistas ucranianos se enfrentando com batalhões neonazistas russos que, em outras condições, talvez estivessem juntos, assim. Ô, Judes, última das últimas perguntas. Por que Judes? Só por curiosidade. Na verdade, meu apelido era judeu. E aí, porque minha família é judia, eu sou judeu, só que meus amigos não eram judeus. Então, tinha o gordo, cabeça e o judeu. Só que há uns 15, 20 anos atrás, eu estava saindo com a minha banda de um estúdio, estava repleto de neonazistas, e alguém me chamou de judeu, e eu corri mais que a vida, assim, aquele dia. E a partir daquele dia, meus amigos disseram, não podemos mais te chamar de judeu, então vamos te chamar de outra coisa, Judes. E aí ficou. Foi a partir daí. Tem gente que nem sabe meu nome hoje e acha que é Judes só. Já me citaram em trabalho como Renato Judes, não é meu sobrenome, mas incorporou, mas foi por isso. Legal. Oi, Tá na linha? Acho que acabou. A gente está aqui na despedida. Eu só queria te dizer que foi muito didática essa conversa. Eu agradeço muito o convite. E quando precisar, eu sei que eu metralhei porque é muita coisa, o contexto é muito complexo, tem muita informação, mas eu queria passar principalmente essa ideia de não de ser difícil tomar lado. Se a nossa preocupação é com a extrema-direita, com a ascensão, com o projeto fascista euroasiático da Rússia ou a infiltração neonazista no Estado ucraniano, é muito difícil tomar lado, senão, que me parece o justo e o possível, o lado da população civil e ser contra a guerra, né? Ser contra a invasão. É o que é possível, assim, nesse momento, me parece. Uhum. É bom ser jornalista e ouvir as pessoas, viu? Foi bom de te ouvir mesmo. Queria te agradecer. Acho que o povo gostou também. Estou vendo corações e tudo mais. Legal, olha. Então, boa noite para você. Eu sei que hoje tem Grenal. Eu também não tenho lado, tá? Estou torcendo pela população civil. A mais prejudicada no Grenal sempre é a bola e a população civil. A bola, torcendo pela bola. Valeu, meu caro. Adorei. Vamos manter essa parceria boa, viu? Agradeço pelo convite. E o pessoal que está aí, bastante pessoal participativo, aí não consegui ler muito, mas agradeço muito a participação, pessoal. Foi foda, foda. Foi incrível a fala. Olha que eu tenho lido muito. Passou por coisas aqui que não tinham chegado em mim e eu achei, assim, realmente didático. Aprendi com essa conversa. Eu só vou muito deixar obrigado. uma indicação, na verdade, de 3 mulheres que eu acho importante para quem quer entender a extrema-direita. Adriana Dias, que estuda a antropóloga desde os anos 90, a ascensão da extrema-direita. Inclusive, ela fez uma reportagem que está no Globo, no G1, sobre a ascensão agora de 2019, que eu citei. A antropóloga Isabela Calil, que ela pesquisou os grupos bolsonaristas e fez um trabalho muito interessante do porquê as pessoas se tornam fascistas. Há um caminho para se chegar lá, né? E a última que eu vou citar é a Michele Prado, que ela escreveu, ela sendo uma pessoa de direita, vendo a ascensão do Bolsonaro, ele escreveu um livro chamado Tempestade Ideológica. Se vocês procurarem no Google, vocês conseguem comprar com ela. Ela também tem Twitter, todas elas têm Twitter. Recomendo acompanhar para quem se interessa pela extrema-direita, não só pela extrema-direita que está posta, mas como aumentou, como se chega lá, que é o meu interesse, né? Meu interesse é totalmente pedagógico de como a gente resgata ou não deixa chegar lá, né? Você faz parte do núcleo de estudos judaicos, do NESD, né? aqui de Porto Alegre. O NESD de Porto Alegre, que é vinculado à Federal do Rio Grande do Sul, né? Uma vinculação oficial, que acho que embora seja uma vontade do grupo e a gente tenda a querer fazer isso. Sim, legal. Você é de casa, né? Porque o IB tem um papel importante, né? Nessa reconstrução e nos eventos que a gente organiza juntos. Eu espero te ver em breve de novo. Obrigado. E espero que por bons motivos, sei lá, né? Quem sabe quando a gente se encontrar, a gente tenha bons motivos para comemorar alguma coisa. A partir de 1º de janeiro de 2023, espero que a gente tenha bons motivos para se encontrar. Obrigado.
Valeu, meu caro. Boa sorte. Tchau, gente. Valeu, até a próxima. Valeu, boa noite. Xzinho.